Bem, boa tarde a todos e a todas. Em nome também da Distrital do Bloco de Esquerda, agradecer a presença de todas as pessoas que aqui hoje vieram nesta tarde, que está muito solarenga e, portanto, agradável, para podermos falar um bocadinho sobre algo que tem afetado muito o nosso distrito, que são os despedimentos. Nós hoje também podemos contar, a quem muito agradecemos também, com algumas trabalhadoras da Zenaide que passaram por este processo. Nós sabemos que não é a única empresa no distrito que está a passar este processo, mas interessa-nos também, durante esta campanha, nós ouvirmos quem está nestas situações para melhor percebermos e melhor termos propostas para responder a esta situação. Antes de rapidamente passar a palavra à Mariana e depois a todas as pessoas, na verdade, que quiserem aqui dar o seu testemunho e também dar as vossas propostas, nós temos, o Bloco de Esquerda tem 3 bandeiras fundamentais durante esta campanha. Uma delas prende-se exatamente com o trabalho, no caso mais concreto, com o trabalho por turnos, mas obviamente que no distrito nós não poderíamos passar ao lado de uma vaga de despedimentos que está a afetar vários setores de atividade. Temos aqui o têxtil, mas também algumas empresas de componentes eletrónicos, automóvel. Temos a Caetano Bus em Gaia, que também teve recentemente um número avultado de despedimentos e, portanto, para o distrito, para a Marisa, para mim, para o Adriano, para o António, é obviamente e será obviamente uma prioridade muito grande no Parlamento fazer chegar a voz de todos estes trabalhadores e, acima de tudo, mudar a lei e mudar também a vida da economia portuguesa, para que isto não seja o dia-a-dia do nosso distrito, os despedimentos, porque alguém do outro lado do Atlântico se lembra de colocar mais tarifas e, portanto, são os nossos trabalhadores que sofrem. Não é isso que nós queremos e é isso e hoje também, nesta tarde, que vamos aqui estar todos a falar e todas a falar um bocadinho, numa conversa o mais informal possível, para que possamos em conjunto encontrar essas soluções e rapidamente passava então à Mariana Mortágua, agradecer-me também ter vindo aqui ao distrito. Muito obrigada. Eu não quero alongar muito agora. Nós estivemos na Zenaide quando as trabalhadoras se juntaram à porta da fábrica para falar sobre a situação delas, sobre a situação pessoal, porque há uma grande angústia de quem não está num lado nem está no outro. E há uma grande angústia de quem dedica uma vida inteira a uma empresa, a uma fábrica, a um setor, a um ofício, e depois de um dia para o outro há um patrão que resolve não dar a cara, não dizer nada, deixar as pessoas sem saber como é que é o dia da manhã e não conseguem nem aceder ao subsídio, porque nem ter os salários em atraso pagos e as contas acertadas com a empresa, e é esta situação de limbo em que muita gente se encontra simplesmente porque há patrões que não querem respeitar o trabalho que estas mulheres deram à empresa durante anos e anos e anos. E tendo vindo cá nessa altura, nós combinámos que eu voltaria e que voltaríamos a nos encontrar para mostrar a situação, até porque, entretanto, passaram-se semanas, meses, e as pessoas têm que pagar as contas, têm que pagar a conta da luz, da casa, da alimentação, e esta situação de limbo é insustentável. E queremos, através destes testemunhos também, que a campanha seja muito isto, seja ouvir as pessoas, falar com elas, perceber quais são os problemas do país. Também lembrar como o trabalho é uma questão essencial, lembrar como Portugal está sob ameaça, como dizia a Isabel, em setores essenciais como o automóvel, como os têxteis, e que é preciso muito proteger estes setores industriais, é preciso muito investir neles, mas também é preciso muito aumentar os salários de quem trabalha e garantir que as pessoas que trabalham nestes setores são respeitadas, o trabalho por turnos, no trabalho muitas vezes com o salário mínimo, que é muito baixo e que não serve para pagar a casa. Mas elas dirão, eu acho que o mais importante de tudo é que quem queira falar e dar o seu testemunho possa falar, é para isso que nós estamos aqui hoje. Podes começar. Boa tarde a todos. É assim, a nossa situação é um bocadinho complicada, como já saiu nas redes sociais e a Mariana, como esteve lá connosco, sabe muito bem. É assim, está complicado até para tudo, até para obtermos os nossos papéis, para termos os nossos direitos, onde ninguém está a dar o passo para tentar ajudar em nada. Eu, por mim vou falar, é assim, é um bocadinho muito difícil e posso falar pelas minhas colegas que nem os apoios estão a conseguir
para levar as ações a tribunal, porque os nossos direitos, ou o nosso ordenado é muito alto para nós obtermos até esses direitos que temos, por causa dos apoios. Pronto, é uma coisa que nós temos de pôr e temos que falar sobre isso, porque nós, como cidadãos portugueses, se trabalharmos, temos direitos para tudo e as ajudas não aparecem para nada. É isso que nós temos que expor e tentar lutar para ajudar o cidadão português. Podem contar a história da empresa que se passou convosco? Acho que era assim. A nossa empresa passou por uma situação complicada, não é? Onde nós tínhamos trabalho, mas não tínhamos o dinheiro para receber. Onde nós tivemos que fazer uma suspensão do nosso contrato para tentarmos obter os nossos ordenados, que até agora ainda não conseguimos. Pronto, onde estamos num processo com um patrão que não dá a cara, que não nos dá o que nós temos direito e continuamos a lutar para os ter. Pronto, e tivemos que encerrar os nossos contratos para chegar ao ponto que estamos agora. Fase complicada. Boa tarde. A minha revolta nisto tudo foi o patrão não dar a cara. Tanto o antigo, que era o nosso patrão, meus colegas, como este que entrou novo. Que é assim, já de uma vez que não conseguia estar com a firma, pronto, já de uma vez que não conseguia, sabia que as coisas estavam a abanar, mas sempre houve trabalho. Abanar-se, sempre abanou, às vezes uma semana assim, mas sempre houve trabalho. Não foi falta de trabalho, sempre houve trabalho, sempre trabalhamos. E a minha revolta via que não estava bem, mandávamos para o Fundo de Desemprego. Dava caras e não posso pagar, eu arranjava uma solução. É que não fez nada, caminhou. E o outro que tomou conta fez igual, ou pior. Ainda tentei assinar um acordo que dava-me aos bocados, ainda tentei lutar, sem bom trabalhar, só sem trabalho, assim, trabalhava assim, se recebesse. Agora, trabalhar sem receber, não. E eu fui assim, um mês, outro, não dá, aliás, não dá. Para continuar a trabalhar. De maneira que, tanto um como errou muito, e o outro também fez igual, o pior. Que não nos vimos, nunca mais nos vimos, quer dizer, não tivemos acesso a nada, deixou-nos assim, quer dizer, não se lembrou de nós. Lembrou-se dele, não se lembrou de nós. Como a outra tem outras fábricas pronto, da mesma firma, conseguiu pagar a elas, a outras colegas, conseguiu pagar a outra fábrica também, onde deu o Fundo de Desemprego, pagou a umas que ainda estão a trabalhar, e deu o Fundo de Desemprego a 30 e a nós não. Dava-nos também. A minha revolta toda é aí. Dava, que no primeiro mês nós a recebíamos. Tanto é que vamos... Todo... Sim, mas não recebemos ainda, também ainda não recebemos, mas também lutámos para tentar os papéis, porque não foi fácil. Não foi. Temos que ter um advogado, deu muito trabalho mesmo, porque não foi fácil. E estamos assim nisto ainda. 4 meses, sem nada. Vamos para 5 meses, nada. E fora os débitos que nos devem atrás. Os 2023, 24, por aí fora. Mas se nos desse o Fundo de Desemprego, já não estávamos tão desesperados. Tanto eu como as minhas colegas não estávamos assim neste desespero. Aquilo foi mesmo, isto é um desespero mesmo. Não tem limite. E depois se nos desse a cara, não é que nem isso. É que não temos onde está o patrão. Onde está? Não está. Prometeu-nos muita coisa. Prometeu que nós vínhamos para Lousado para uma fábrica melhor, que pronto, que estamos ali todos empilhados. Ok, prometeu isso. Comprometeu, não cumpriu nada. Nada. Até pelo contrário, faltou-nos logo tudo. É que nem o papel. É que nisso temos que lutar por ele. Temos que juntar-nos todas e temos que nós fechar, porque não foi ele, foi nós que fechámos. Porque havia sempre trabalho. Até o trabalho ficou lá. Nós saímos. Porquê? Sem dinheiro, não há trabalho. Mas o trabalho ficou lá. É isso que eu tenho a dizer. A minha revolta foi ele não nos ajudar. Ele não nos lembrou de nós. Lembrou-se só dele. Não nos lembrou que deixamos assim tantas mulheres aí sem nada. Então-nos tapete. Ficámos mesmo assim tapete. É assim, eu não tenho muito a dizer porque eu só entrei praticamente no dia 1 de outubro, porque foi quando o patrão entrou na firma. E então aí assinei o contrato no dia 1 de outubro. Ou seja, eu não pude fazer grande coisa porque as minhas colegas já são antigas lá. Eu como entrei no dia 1 de outubro, só no dia 1 de abril é que fazia 6 meses. Mas antes eu tinha estado 2 anos no Fundo de Desemprego. Só agora, na sexta-feira, é que eu pude despedir-me por justa causa, por falta de pagamento de 3 meses consecutivos, certo?
Mas eu nem tenho direito ao desemprego, porque como tinha estado antes. Ou seja, o que eu posso é, como eu na altura suspendi, posso é vir a retomar o social. Mas o social não me dá nada. O que é que dá o social? Eu tenho prestações, tenho casa para manter, como toda a gente tem, normal, não é? E daqui até receber o social, que é uma miséria, não sabe quando. Então aí ando dependente de pessoas que me estão a ajudar. Porque eu não tenho ajudas lá nenhum. Estou desde dezembro sem receber €1. Desde dezembro. E as prestações não param de cair. As despesas não param de cair. E o dinheiro tem que vir de algum lado. E esse novo patrão, como as minhas colegas bem disseram, eu vi-o lá na empresa 2 vezes. A primeira vez que ele entrou, deixou-nos super confiantes de que aquilo iria para a frente, para não nos preocuparmos com dinheiro, porque era coisa que não lhe faltava. Exatamente, era coisa que não lhe faltava e, desculpa a expressão que eu vou dizer, mas foi vindo da boca dele, não vou inventar, elas são testemunhas. Ele disse mesmo, eu tenho posses e problema é o dinheiro é o que não nos vai faltar. Nem que eu tenha que dar o rabo, mas dinheiro é o que não nos vai faltar. E nós, pronto, isto é um patrão à séria. Sim, e vindo da boca dele, que eu não estou a inventar, elas são testemunhas. Foi delicado, certo? Pronto. Só que ele foi e deu, não o vendeu, se eu vendesse, é sim, lá está. Rendia mais se ele o vendesse, mas como ele o deu, não deu valor nenhum. Pronto. Foi verdade, foi isso. Depois foi a segunda vez lá, dar tipo um sermão a dizer que queria serviço de qualidade. Como é que ele de qualidade, não, Quando ele foi lá, quantidade com qualidade. E não quero voltar a vir cá, porque eu se vier cá vamos chatear-me bastante, porque é sinal que os clientes estão a reclamar. Mas não havia falta de trabalho. Só que era aquele trabalho muito delicado. Enquanto nós, no antigo patrão, enquanto ele estava a dever, nós fazíamos uma média de 700 casacos por dia, 800 casacos por dia, no antigo patrão, que já devia a elas, a mim não, porque eu só entrei em outubro, produzíamos bastante. Entrou ele, começou a meter peças muito delicadas, que aquilo saía 1, 2 peças por hora, mais nada. Peças de marcas com qualidade. É lógico, não é, que ele não poderia querer a mesma produção que o antigo dono exigia, não é? Então, tivemos 20 anos em casacos e ele depois veio-nos com vestidos e blusas e carapuços. Exato. De um momento para o outro, calças, a gente tinha que ter as unhas preparadas para logo, para dar as 800 assim num dia. Ao fim e ao cabo, elas conseguiram suspender os contratos delas porque já trabalhavam lá há bastantes anos. Eu, ao contrário, só na sexta-feira consegui meter a minha carta de despedimento por justa causa. Agora, assim, quando é que eu irei receber, não sei. Mas não está a ser fácil, não. Não tenho ajudas lá nenhum. As despesas continuam a cair e não sei o que é que vai ser. Lá está. É esperar. É esperar. Esperar para ver. Lutar. Lutar, é isso. Boa tarde. A nossa situação foi diferente. Nós, a partir de agosto do ano 2024, notamos que já havia uma falha de trabalho. Não nos pagou os duodécimos, falou connosco, a nossa entidade patronal, e não pagou. Em outubro, disse-nos, fez uma reunião, perguntou se nós estávamos interessados que a empresa fechasse ou entregasse a outra entidade. E nós dissemos que, como se fosse para entregar a alguém que nós não conhecíamos, preferíamos que fechasse e nós íamos buscar os nossos direitos. Viemos para casa com um e-mail, ficámos em casa. Entretanto, recebemos um e-mail passado 15 dias para regressarmos à entidade patronal para conhecer a nova gerência, coisa que não nos tinha sido dito. Chegámos lá, fomos informados que íamos fazer uma formação de 75 horas, fizemos a formação, o patrão também chegou lá, disse que dinheiro era coisa que não faltava, foi a mesma história da Zenaide, que se tivesse que ir dar, que o dava, porque dinheiro era coisa que não lhe faltava. Disse-nos em tom mesmo a acabar-se que tanto anda de Porsche, Ferrari como anda de Fiat, coisa que a nós não nos interessava, não nos interessava saber sim, que carro em que ele andava, nós queríamos era o nosso.
mas disse que dinheiro que não ia faltar. Nós fizemos a formação direitinho. Em janeiro, no dia 6, começámos a trabalhar. O nosso dia de pagamento é sempre ao dia 5, até ao dia 5, está no nosso contrato. Ele não era sabedor, disse ele que não era sabedor, e até aos dias de hoje nunca pagou direito. Nós, no dia 6 de fevereiro, suspendemos os nossos contratos, já estávamos com o advogado porque já estávamos com isto. Trabalhámos um mês inteiro de janeiro, não recebemos um cêntimo. No dia 11 de fevereiro teve uma reunião connosco, prometeu-nos que nos ia pagar metade do salário de fevereiro e a outra metade iria pagar, era de fevereiro, não era? De janeiro. E depois que iria pagar o salário, no dia 11 de fevereiro prometeu que ia pagar os 300 euros que faltava do salário de dezembro. E o salário de janeiro iria pagar no dia 13, sem falta. Resumindo. Não, ficou para trás, mas depois ele pagou. Nós é que nos deram o agosto. No dia 11, ou no dia 10 que tivemos a reunião com ele, cumpriu, fez o pagamento dos 300 euros que nos devia. No dia 13, nem ver o dinheiro. Nunca mais vimos o dinheiro de janeiro. No dia 6 de fevereiro suspendemos os contratos e começámos a receber. O nosso valor não é tão alto como o delas, mas temos o salário de janeiro, que trabalhamos completo, e 5 duodécimos. Estamos, entretanto, a receber, mas estamos aqui num limbo, porque enquanto as nossas colegas sabem que a fábrica delas é para fechar, a nossa afincadamente diz que não é para fechar. Entretanto, nós fizemos um pedido de insolvência, temos 20 colegas a trabalhar na fábrica. Fizemos o pedido de insolvência e ele empatou-nos com o pedido do PER. Temos já a lista dos credores, entretanto temos que ver se 50% dos credores vão aceitar ou não ajudá-lo, não é? E temos 60 dias para estar aqui à espera neste limbo. Muita gente já está a trabalhar em outras entidades patronais que têm contacto com o nosso querido patrão, não é? Não sei porquê, mas uns são primos, outros são tios, outros são vizinhos, são chamados para essas empresas conhecidas deles e estão a receber. Nós não podemos assinar qualquer tipo de contrato. Eu estou há 2 anos e meio lá a trabalhar, não tenho tanto valor como colegas minhas, como aqui a minha colega também está há 2 anos e pouco, como eu. Mas tem pessoas que estão lá há 10 anos a trabalhar, vão receber à volta de 15 mil euros, eu vou receber à volta de 5, 6, não é? E elas têm um valor mais alto e têm medo de assinar um contrato onde podem perder tudo. Inscrevemos-nos em formações profissionais para nos mantermos ativas, chegámos às formações profissionais, foi-nos dito que não podemos fazer formações. Então nós podemos ir trabalhar para outras empresas e não podemos ir fazer formações porque continuamos vinculadas a uma empresa? É isto que a gente não consegue entender, não podemos fazer formações, queremos nos manter ativas, porque se podemos trabalhar também podemos fazer essas formações para aumentar os nossos currículos e sendo assim, não podemos, só podemos ir trabalhar e calhamos de assinar um contrato e nesse contrato perdemos todos os nossos direitos. Quem é que nos garante e que nos assegura estes valores todos que nós temos em atraso? Nós estamos mesmo num limbo. Elas têm a certeza que vai fechar, estão no limbo, mas nós ainda estamos pior. Porque assim, nós somos unidas, tudo bem que hoje não está aqui tanta gente, mas se as 20 colegas que estão dentro da fábrica se juntassem a nós já não estávamos nesta situação. É que elas dizem que não é para fechar, mas nós estamos em casa. E nós estamos a imaginar como é que vai ser nós voltar. É que nós temos... Ele já nos prometeu tanta coisa, e nós vamos voltar para uma entidade patronal que sabemos que até nos pode fazer um acordo, vai cumprir 2 meses e nós vamos voltar a isto. Eu tenho 2 filhos para criar, tudo bem que eu tenho o meu marido fora e tudo mais, que dá para assegurar, mas tenho colegas minhas que estão sozinhas, não tenho mesmo como nos assegurar, ali como a dona Elisete, está sozinha. Eu tenho crianças, as minhas colegas têm crianças, têm sozinhas, só se seguram desse valor. Nós estamos agora a receber 500 euros, quando estávamos a receber quase 900. Como é que nós vamos conseguir ter capacidade para pagar nossas contas? Casas, carros, e toda a gente sabe que agora nós para alugar uma casa são 500, 600, 700, numa zona pobre. E na situação que nós estamos. Não? Bem, eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que foi dito. O mais importante que nos trouxe aqui foi mesmo ouvir os vossos testemunhos. Eu e o Pedro Faria tínhamos tido a oportunidade de já ter estado numa outra fábrica que encerrou e a história repete-se, ou seja, e no vosso caso, na altura, o problema era chegar ao Natal e passar o Natal e agora estamos aqui a conversar na Páscoa e estamos na mesma situação, ou seja, vão-se passando os meses e vai acumulando. Como a Isabel disse no início, esta é uma prioridade para nós no distrito.
a questão dos despedimentos e de haver proteção para quem trabalha. E, independentemente, obviamente, há direitos que são acumulados para quem trabalha uma vida inteira, são tantos anos, mas mesmo que sejam 2 anos e meio ou que sejam 6 meses, não se pode de nenhuma forma descartar o trabalho das pessoas e anular os seus direitos. E por isso aqui estamos precisamente para fazer essa luta convosco. Os prazos não fossem tão cumpridos como têm sido, que eu me esqueci de mencionar, porque assim, agora o teu ajuda do PER, só me esqueci de falar isso, porque assim, nós pedimos insolvência, demora 4 meses. Nestes 4 meses ficámos empatados com a ajuda do PER mais 3 meses. E depois temos estes prazos tão alargados. Nós temos a nossa vida empatada quase 1 ano. A insolvência 4 meses, o PER mais 3 e andamos nisto. É um empate. Porque enquanto a nossa situação podia ficar resolvida nestes 4 meses com a insolvência, porque iria ser metida, não, ele empatou mais 3 meses. E depois é assim, ele leva sempre quase tudo até ao último dia. Nós temos a nossa vida empatada muito mais que 1 ano. Não? Vocês podem dizer o nome das empresas? A nossa é a Costa Curta. Costa Curta, mas é o mesmo patrão, é tudo o mesmo A patrão. Zenaide e há uma em Castelos que também pertence. Também é Zenaide. É Zenaide 1 e Zenaide 2 e Costa Curta. A nossa é em Boinha, delas é em Penafiel. 3, mas é o mesmo patrão. O patrão é o mesmo. O patrão é o mesmo. São quantas mulheres que estão? 110 na Zenaide. 110 a Zenaide. A Zenaide, a nossa somos à volta de 77, 80 mais ou menos. E temos 20 mulheres que estão a trabalhar. Algumas são sindicalizadas, outras não querem nada, são a favor do patrão, gostam de fazer voluntariado, não sou contra. Como é que sabe? Não sou contra. Não sou contra isso. Mas acho que se fôssemos mesmo todas unidas, isto não estava na situação que está. Não estou contra elas, respeito mesmo de coração o que elas estão a fazer e o que fazem, cada um tem a sua opinião, mas acho que se estivéssemos todas juntas, isto não estava nesta situação, porque assim, elas estão-lhe a dar a vida a ganhar e estão-nos a empatar a nós, quando esta situação já podia estar resolvida, porque nós estamos a levar o barco para um lado e elas estão a levar o barco para o outro. A nossa intenção também não é fechar. A nossa intenção era continuar, mas que ele nos pagasse direito. Não é dizer, eu pago, como fez a promessa, foi ter a reunião connosco no dia 10 de fevereiro, nem sequer nos olhou na cara e prometeu, a pé juntos, jurou pelos pais que teve uma educação 5 estrelas, teve uma educação, não sei, uma educação mesmo ali ao pormenor e chegar à hora não cumprir. Mesmo a ser pressionado por advogados, sindicatos, não cumpre com nada. Mas ele a nós ainda fez uma pior. Ele a nós ainda fez uma pior. Porque assim, eu como sou sindicalizada, fiquei à frente do sindicato com mais uma colega minha que não está presente hoje. Ele foi chamado 2 vezes à ACT ao Porto. A segunda vez ele apareceu, a primeira não. E ele fez uma ata com nós, um acordo onde nos ia pagar em 4 prestações. Só que eles estavam com muita pressa, tanto ele como o advogado dele, nesse dia estavam com muita pressa. Não assinaram essa ata. Então isso foi tudo enviado por e-mail, mas nada foi devolvido à ACT do Porto. Nada. A nossa até só foi escrito assim à balda. Depois o nosso advogado é que disse, ele quer que vocês assinem esse acordo, se vocês assim o aceitarem, vocês é que sabem, mas tem que vir escrito por ele, tudo direitinho, cláusulas, contrato, e ele fez, mas não assinou, estava à espera que nós assinássemos primeiro para ele assinar a seguir. E o que é que ele ia mudar a seguir? Ele devia ter mandado o contrato já assinado, tudo direitinho, queria-nos pagar o salário de janeiro em 4 prestações, nós íamos receber a última parte em junho, íamos andar 4 meses a receber 100 euros por mês. E quem é que nos garantia a nós que ele nos ia receber os meses que íamos lá estar? E como é que ele consegue pagar às meninas de Castelos e a nós não consegue? Porque nós queremos trabalhar, nós não queremos fechar. Nós queremos é receber o nosso direito. Porque nós sempre trabalhamos direitinho. Tenho colegas minhas lá há anos, sempre trabalharam. Claro que trabalharam para a Zara e toda a gente sabe que a Zara agora baixou muito em Portugal. Mas como nós aprendemos a trabalhar para a Zara, aprendemos a trabalhar. Agora tem que nos dar tempo. Foi como a Dona Alzira disse. Não querem que nos meter lá o trabalho e nós do dia para a noite aprendamos, não é? Como nós aprendemos a trabalhar numa coisa, também aprendemos a trabalhar em outras. É. Eu tenho aqui mais alguém. Está funcionando, tá? Não? Já está.
Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar. O mais importante era mesmo ouvir estas histórias e elas não são únicas. E há várias coisas aqui que eu acho que são importantes. E a primeira é a capacidade que tem a união e a capacidade de lutar e como isso muda as coisas. Nós estamos aqui porque há mulheres corajosas que querem dar a cara, que não desistem de lutar pelos seus direitos, que não desistiram de lutar pelos salários em atraso, que querem ver a situação resolvida e que não querem mais do que o Estado lhes dê uma resposta porque tem que dar e que o patrão tenha a coragem de lhes aparecer à frente e dizer precisamente o que é que quer fazer. E quando eu estive, quando nos conhecemos, estavam dezenas de trabalhadoras à porta da fábrica e sempre que isto acontece o mundo avança um bocadinho, porque esta capacidade de união e de luta ainda é uma lição para muita gente e deve ser homenageada e deve ser mostrada para toda a gente, porque também é uma inspiração para muitas pessoas que estão sozinhas a lutar, lembrarem-se que quando nos unimos somos capazes de mudar as coisas e é para isso que serve essa capacidade de nos unirmos. E conseguimos sempre mais juntas do que conseguimos sozinhas. E isso é uma lição para sempre. Não há nenhum processo que seja fácil, nós não temos artes mágicas para resolver as coisas, mas podemos trabalhar em conjunto. Nós no Parlamento lutamos por leis mais justas, estamos com as pessoas, queremos dar voz e aquilo que podemos muitas vezes é mesmo dar voz a estes casos e estes testemunhos e que isso ajude, neste caso, um patrão a ter vergonha na cara e a cumprir o seu dever, que é dizer sim ao sopas, ou ficam ou vão, e um Estado que permita que as pessoas não fiquem meses sem saber como é que pagam a prestação ao banco, meses sem saber como é que pagam as contas, numa aflição sem saber o dia da manhã. Numa altura em que se fala tanto sobre estabilidade e sobre o que significa estabilidade, estabilidade é saber que se tem um salário ao fim do mês e que esse salário chega para as contas. Caso contrário, não há estabilidade nenhuma na vida. Eu tenho encontrado, como vos disse, tenho ido a muitas fábricas, a muitas empresas que fecham, e há uma coisa que muitas dizem, que é, nós temos trabalho. Nós, quando fechámos, tínhamos trabalho. E nós sabemos fazer. E nós quase sempre chegamos a esta conclusão, que é muito engraçada, que é, temos centenas de mulheres que têm trabalho, que sabem como fazer, e depois há um homem que acha que manda nelas e que não consegue pôr a fábrica a funcionar. E às tantas, se nós pensássemos noutras formas de organização do trabalho, se nós pensássemos que estas mulheres sabem pôr uma fábrica a funcionar, que sabem fazer o seu trabalho e que muitas vezes ficam reféns de pessoas que aparecem sem saber nada do negócio, sem saber nada do ofício, sem saber nada do que estão a fazer, que impõem a sua incompetência a gente que trabalha no duro, a mulheres que sabem o que estão a fazer e que muitas vezes abrem e fecham estas fábricas para tirar dinheiro ao Estado, para pagar menos qualquer coisa de impostos, para pagar menos qualquer coisa de salários, sem ter cuidado e solidariedade com a vida das pessoas que estão a contratar e com a vida das pessoas com quem estão a brincar. Neste caso, este patrão que chega e compra uma fábrica, já compra a fábrica em dificuldades. E mesmo sabendo disso, vai dizer a centenas de mulheres que não se preocupem, há um futuro para esta fábrica. Para meses depois, a fechar com salário... enfim, para não pagar e deixar centenas de mulheres com salários em atraso. Nós temos que exigir respeito por quem trabalha, e esse respeito quer dizer leis, mas também quer dizer a gente ter uma economia que serve as pessoas, que serve quem trabalha. Uma economia em que quem sabe fazer o trabalho pode organizar esse trabalho, em vez de estar sempre dependente de um pato bravo qualquer, de um chico esperto qualquer, que aparece para abrir e fechar e para muitas vezes com encerramentos fraudulentos. E nós sabemos que mais do que nunca a Zara teve muito impacto no setor das confecções do setor têxtil aqui em cima, mas que há um conhecimento e uma capacidade industrial aqui, nesta zona em particular, mas em todo o país, que nós não podemos desperdiçar. E nós, para isso, temos de investir e temos que encontrar formas de pôr estas fábricas a trabalhar e de fazer aquilo que sabem fazer melhor. E é esse investimento que é preciso fazer, e o Estado tem um papel em fazer esse investimento para manter as fábricas abertas, e se for preciso, por que não? Para que as trabalhadoras possam gerir essas fábricas, possam fazer o trabalho que sabem fazer, possam gerir essas fábricas, e porque nós assim conseguimos enfrentar os tempos mais instáveis e os tempos mais difíceis. Temos aqui uma senhora.
que sabe gerir uma fábrica e que está disposta a fazê-lo. Pois, mas é... Mas é... Se por cada fábrica que vai à falência, se as trabalhadoras se pudessem organizar e tomar conta da fábrica, as coisas corriam muito melhor. Tenho a certeza. Corriam muito melhor. Exatamente. E nós sabemos que agora temos as tarifas também do Trump, como dizia a Isabel, que vão afetar muito a nossa indústria, e já chega às dificuldades económicas que temos, e para as enfrentar é preciso ter muito investimento, é preciso que o Estado dê a proteção que tem que dar, mas que ajude também as pessoas. Fala-se tanto em empreendedorismo em Portugal, que ajude as trabalhadoras a poderem tomar conta da sua fábrica, que ajude as pessoas a poderem gerir o seu negócio, a proteger o seu trabalho, a fazer aquilo que fazem de melhor, sem terem que depender de ninguém. Eu acho que isso é o melhor que nós podemos pedir para a nossa sociedade e para a nossa economia, para ela ficar mais forte. E por isso, contem connosco. Neste caso, é preciso que haja uma resposta para a quem o patrão não deu resposta, e uma resposta a quem o Estado não deu resposta, e nós cá estaremos para dar voz, para ajudar, para denunciar, porque acreditamos que há esperança para outra organização e para uma vida melhor. Será que esse patrão consegue dormir com consciência tranquila a saber que há pessoas a passar fome? Diga aqui ao microfone. Será que esse patrão novo, segundo o senhor, não sei se posso divulgar o nome ou não, o Sr. Bruno Freitas, consegue dormir com consciência tranquila a saber que há pessoas a passar fome, entre aspas, dificuldades, prestações a pagar, filhos, sozinhas, sem maridos? Ele consegue dormir tranquilamente? É isso que eu queria perguntar-lhe, se ele consegue viver com a consciência dele tranquila, sem aquele peso de saber que há... Não somos só a nossa confecção, falo pelas colegas de Lousada e restantes. Como é que ele consegue? Eu não conseguia. E ele não é uma pessoa humana. Se ele fosse humano, eu acho que ele não faria isso. Eu custa-me imenso, a sério, mas é a realidade. Como é que ele consegue? Olá, eu sou o Filipe. Sei que não é desta da indústria de têxtil, mas nós somos da Associação dos Trabalhadores das Pedreiras. Eu sou o presidente. O Bloco de Esquerda ajudou-nos muito na nossa lei que nós conseguimos da reforma antecipada, por causa do desgaste rápido. Eu estou indignado que muita gente que está a meter os papéis para a reforma e não estão a atribuir a reforma. Vem sempre indeferido. E isto é muito triste, que não nos ajudam. O Governo está a pôr os pedreiros para canto. E pronto, eu gostava, nós mandamos uma carta há 15 dias para a diretora do Centro Nacional de Pensões, a pedir justificações. Mandamos um dossiê com 70 páginas, pessoas, só numa contabilista temos 70 pedidos, todos indeferidos. E pronto, estamos muito indignados que ninguém nos ajuda. O Bloco ajudou-nos muito a nós conseguirmos a lei, conseguimos. É muito bom, só que não estão a cumprir agora com a lei. Nós estamos indignados. Hoje vim aqui dar a cara. Pronto, e pedi que olhassem mais para nós. Se fosse preciso nós ir lá esclarecer as coisas, nós vamos, não há problemas nenhum. Só que pronto, é indignação total. E os meus colegas também estão nessa situação, muito triste. Mas era só, vim a dar aqui o meu testemunho, a ver se nos ajudam. A ver se... Obrigada. Pronto, eu já tinha mais ou menos, mas isto é... o Bloco tem acompanhado ao longo dos anos, a Isabel está aqui, acompanhou a área do trabalho, tal, e o José Soeiro também fez esse trabalho muitos anos. Vi o Pedro Filipe Soares lá atrás
que também coordenou esse trabalho no grupo parlamentar muitos anos, e ao longo dos anos foi possível termos vitórias. Foram vitórias não foram nossas, foram vitórias de setores que se organizaram, como os pedreiros, para conseguir o desgaste rápido. Agora estamos a tentar que todas as pessoas que trabalham por turnos também consigam o desgaste rápido e consigam um subsídio de turno, que o subsídio de refeição, por exemplo, seja obrigatório no privado, que não é, para que não aconteça casos, como estavam a contar há bocadinho, de haver um subsídio de refeição de 2,40 € de pessoas que são despedidas de uma fábrica para serem contratadas na outra ao lado, com um subsídio de refeição deste valor, porque a verdade é que cada vez que a gente fala sobre trabalho, parece que não estamos a falar da maioria das pessoas, mas estamos. São a maioria das pessoas que trabalham, a maioria das pessoas ganham 1.000 € ou menos de 1.000 € por mês, a maioria das pessoas trabalham muito mais do que aquilo que deviam para ter tempo para estar com a família, para ter tempo para estar com os filhos, para ter tempo para estar com os amigos. Há 1 milhão de pessoas que trabalham por turnos e vemos discursos muito inflamados sobre o crescimento económico e o dinamismo da economia e como é que se leva Portugal para a frente, como é que se acelera Portugal. Se calhar se começarmos por respeitar quem faz com que tudo aconteça no dia-a-dia, quem produz as roupas que nós usamos, quem está a trabalhar em trabalhos muito duros, como nas pedreiras, quem está nos serviços todos os dias por turnos, quem trabalha à noite nos hospitais e quem faz isto tudo por, às vezes, nem 1.000 € por mês, quando uma casa custa 1.000 ou 1.200. Se caso começarmos a olhar para estas pessoas, conseguimos ver o que é de facto importante na vida. E as coisas mais simples da vida são as mais importantes e, estranhamente, são as mais difíceis de conseguir. Coisas tão simples como mudar as leis laborais para repor outra vez os dias de férias, para repor as compensações por despedimento. Não conseguimos ainda. Coisas tão simples como permitir que uma pessoa que quer contestar o facto de ter sido despedida não ter que perder a indenização por despedimento. Uma coisa tão simples como conseguir um subsídio de desemprego quando uma empresa fechou. Uma coisa tão simples como poder intimar um patrão a cumprir os seus deveres é tão difícil em Portugal. Uma coisa tão simples como ter um salário mínimo de 1.000 €. Uma coisa tão simples como garantir descanso a quem faz turnos. Uma coisa tão simples como reconhecer quem trabalha à noite tem que ter uma reforma mais cedo, porque trabalhar à noite é perder anos de vida. Todas estas coisas tão simples são tão difíceis de conquistar. Mas depois coisas supérfluas e que não mudam a vida da maioria. Baixar o imposto à EDP, à Galp e aos bancos. Permitir benefícios fiscais para quem não mora cá, mas compra casas em Portugal para servir de investimento. Como é que todas essas coisas passam com tanta facilidade? E depois, quando nós aparecemos a dizer quem trabalha é que devia ter a lei do seu lado, dizem que somos radicais. Radical é trabalhar e viver neste país. É um desporto radical. E por isso acho que temos que voltar às coisas simples da vida e que são as mais importantes, que é casa, salário e justiça. E sentirmos que vivemos a vida com justiça e que lutamos por justiça é das coisas mais importantes para andarmos com a cabeça levantada. E por isso, para mim é sempre muito emocionante ver quando as pessoas se unem. O caso dos pedreiros foi desse caso, o destas mulheres também é um desses exemplos, porque dão um exemplo para todo o país. E ensinam a todo o país que nós podemos viver melhor e que podemos lutar por salários melhores e podemos lutar por uma vida melhor. Porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer nunca. Somos a maioria. Nós somos a maioria. Quem trabalha é a maioria. E lá porque há partidos que nos põem a olhar pobres contra miseráveis, pobres contra remediados, se calhar se estivéssemos todos a olhar para quem está lá em cima, a ganhar com a pobreza dos outros, vivíamos todos muito melhor do que estamos a viver. E, portanto, essa é uma luta que vamos fazer juntas e obrigada por terem estado aqui. Gostei muito.